Bom dia a todos. O texto de hoje vai ser um texto de Joana de Ângeles. O nome do texto é Considerando o Medo. Então, aqui diz assim: coisa alguma se te afigure apavoradora. A vida são as experiências, vitoriosas ou não, que te ensejam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Então, a cada situação que a gente passa na vida, a gente tem uma atitude. E aí a gente vai olhar se essa atitude deu certo ou não. Se deu certo, a gente vai continuar fazendo desse mesmo modo. Mas se não deu certo, vai ser uma experiência adquirida que a gente vai saber que não deve agir dessa forma numa próxima situação igual. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação, receio injustificado. Então, quando a gente sofre por antecipação, o que acontece? A gente fica ansioso, não dorme, fica nervoso, desequilibrado. E agindo com esses sintomas, a gente não age de maneira sábia. A gente pode agir de maneira errada diante das situações. Quando tememos algo, deixamo-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. Os acontecimentos são conforme ocorrem e, como tal, devem ser enfrentados. Então, se uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer você nervoso, com medo ou não. Então, você tem que enfrentar ela, com medo e tudo. Finge que tem coragem e vai. O medo avulta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação. Predispõe mal, desgasta as forças e conduz a situação prejudicial, sob qualquer aspecto se considere. Então, às vezes as coisas não são tão grandes, tão feias assim, mas nós tornamos elas feias por conta do nosso medo, né? Do nosso desespero, do nosso desequilíbrio emocional. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores, até quando não são solicitadas. Então a gente tem que pensar que Deus está sempre no controle, que está sempre cuidando da gente e fazendo o melhor para a gente, né? Então a gente deve resolver as coisas com calma, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar assim, principalmente quando a gente está numa situação difícil, mas a gente sempre tem que pensar que Deus está no controle de tudo. E o medo tem várias faces. Por exemplo, tem o medo instintivo ou de preservação, que é aquele medo útil, aquele medo benéfico, aquele medo que faz com que a gente tome cuidado, seja precavido, que a gente, por exemplo, não vai pôr a mão no fogo, porque a gente sabe que se a gente pôr a mão no fogo, a gente pode se queimar gravemente, né? A gente não vai reagir a um assalto, porque a gente sabe que a gente pode ter uma consequência mais grave, mais difícil, né? Pode morrer, né? Nesse assalto. Então a gente tem que ser precavido. É um medo útil. É um medo que nos protege, esse daí. E tem as fobias, que a gente tem medo de cobra, de
de rato, de barata, de falar em público, de estar em público, né? Essas são as fobias, já são um medo mais agravante, porque se a gente não tomar cuidado com esses medos, ele pode virar síndrome do pânico, que é um medo que não tem uma causa aparente, não tem um porquê, não tem explicação. A pessoa tem medo e não sabe dizer por que ela tem medo. É o medo patológico esse, o síndrome do pânico. E a pessoa tem que tomar remédios e tudo, né? E tem gente que tem, a maior parte das pessoas tem medo de morrer. Então, eu achei uma parte aqui no Livro dos Espíritos que fala sobre isso. O próprio Chico tinha medo, teve medo de morrer quando ele estava no avião, né? Então, aqui na questão 853, está falando assim: certas pessoas não escapam de um perigo mortal, senão para cair num outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? É a pergunta. Aí vem a resposta. Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Então está falando que não existe nada de fatal da pessoa escapar de um perigo e depois, num outro momento, logo em seguida, morrer. Está falando que não existe nada de fatal. O fatal é só a hora da morte mesmo. E quando chega a hora da morte, não tem nada que pode nos livrar dela. É isso que está falando esse pedaço. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Não, tu perecerás, e disso tens milhares de exemplos. Mas quando é chegada a hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito o sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando daquele avião da Chapecoense que caiu, e das pessoas que estavam nesse avião, ele ficou andando, ele se salvou, mas ele ficou andando de cadeira de rodas, tal, né? Mas ele não morreu do acidente. E 6 meses depois ele teve um infarto e morreu. Então, não era para ele ter morrido naquele acidente, porque não tinha chego a hora dele. E sim 6 meses depois, né? Então, são raras as pessoas que não têm medo de nada. Eu, particularmente, não conheço ninguém que não tenha medo de nada. Ou a pessoa tem medo de morrer, ou de ficar doente, ou de perder um ente querido, ou de um bicho. Algum medo ela sempre, ou de fantasma, algum medo ela sempre tem. E quando a gente tem medo, o que acontece? A gente vibra no pessimismo, no menos, né? E aí o que acontece? Mesmo que a gente faça uma oração, a gente não consegue a eficácia total da oração. Por quê? Porque nós estamos vibrando no inferior, no pessimismo, no menos, né? Então a gente deve sempre pensar assim: Deus está no controle e Ele vai me ajudar. De alguma forma Ele vai me ajudar. Um fato examinado sob a constrição do medo descaracteriza-se. Um conceito soa falso,
um socorro não atinge com segurança. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz. Torna-se difícil de ser ajudada e contamina muitas vezes outras menos robustas, na convicção interna, desesperando-as também. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente está com medo, a gente conta os fatos para as pessoas sob o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista está desesperado, está ali no desequilíbrio. Então, você vai contar para quem? Para os parentes, conta para a mãe, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os irmãos, para os amigos. E as pessoas mais fracas vão ficando todas desesperadas igual a você. Não é? Desequilibrando todo mundo. Essa pandemia que está aí é um exemplo disso, que muita gente ficou muito desesperada e... Então, não é assim, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se prevenir, ter prudência, né? Mas a gente não é por causa disso que a gente vai se trancar em casa também e não vai abrir a porta para mais ninguém. Que a gente às vezes mora sozinho, tem que sair, tem que fazer as coisas, não tem ninguém que faça pra gente. Então a gente tem que sair, mas a gente tem que se cuidar, né? É uma doença fatal, grave, mas a gente tem que viver, continuar vivendo com cuidado, com prudência, né? Doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir, não os temas, nunca serão conforme supões. Uma atitude calma ajuda a tomar a tomada de posição para qualquer ocorrência aguardada ou que surge inesperadamente. Não são piores umas enfermidades do que as outras? Todas fazem sofrer, especialmente quando se as teme, e não se encoraja a recebê-las com elevada posição de confiança em Deus. Deus está no controle, Ele me deu essa doença porque eu precisava passar por ela, mas Ele vai me auxiliar, Ele vai fazer para mim o melhor. Os problemas constituem recursos de que a vida dispõe para selecionar os valores humanos e eleger os verdadeiros lutadores, discernindo-os dos falsos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente, quando tem os problemas, a gente vai resolvendo um a um, de pouco em pouco, e a gente vai se tornando mais forte na vida, espiritualmente, né? As notícias trazem informes que sejam trágicos ou lenificadores. Não modificam senão a estrutura de uma realidade que está a viver. Então, a gente vê notícias boas e ruins na televisão, na mídia, né? Mas não adianta a gente se desesperar. Porque de uma forma ou de outra, elas estão acontecendo ou vão acontecer. Então, a gente não adianta se desesperar, a gente tem que manter a calma, esperar e se manter em oração, em confiança em Deus. As viagens têm o seu fanal, que é uma lanterna, um foco, a recear acidentes, aguardá-los, exagerar providências, certamente não impedem que o homem seja bem ou mal sucedido. Então, não adianta a gente ficar receando, eu não vou andar de avião não, porque ele pode cair, pode isso, pode aquilo, eu vou providenciar isso ou aquilo. Por quê? Porque ele pode cair, pode, e ele pode não cair. Há um tempo atrás eu assisti uma reportagem que o avião caiu, só ficou um sobrevivente. Então, aquele um tinha que sobreviver mesmo. E os outros tinham que partir.
Porque só Deus o sabe, né? As revoluções e guerras que alcançam bons e maus estão em relação à violência do próprio homem, que, vencido pelo egoísmo, explode em agressividade, graças aos sentimentos predominantes em a sua natureza animal. Ninguém pode prever o imprevisto ou evadir-se a necessária conjuntura kármica para o acerto com as leis superiores da evolução. Então, se foi programado que a gente vai morrer de tal jeito, que a gente vai ter certas doenças, que a gente vai ter um certo tipo de vida, a gente pode até lutar para melhorar, sim. Mas a gente vai passar por aquilo, talvez de uma forma mais branda, mas vai. Prudência, sim, é medida acautelatória e impostergável para se evitarem danos innecessários. Então, olha, tem a pandemia aí. A gente tem que ter prudência para várias coisas. Tem a AIDS aí. A gente tem que ter prudência, se proteger da forma que as autoridades nos indicam para a gente se proteger, né? Porque se a gente se proteger, a gente pode não pegar a doença, mas se a gente não se proteger, a gente pode pegar. Com mais facilidade ainda. Afinal, em face do medo, deve-se considerar que o pior que pode suceder a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver, porque a gente sabe que só morre o quê? Esse corpo físico, mas o nosso espírito vai continuar vivendo, porque a gente não morre nunca, a gente vai viver sempre. Então a gente vai perder o quê? Só esse corpo físico. O único cuidado que convém examinar diz respeito à situação interior de cada um perante a consciência, o próximo, a vida e Deus. Em face disso, em vez do sistemático cultivo do medo, uma disposição de trabalho árduo e intimorato, confiança em Deus, a fim de enfrentar bem e utilmente toda e qualquer coisa, fato, ocorrência ou desdita. Então aqui está falando que a gente tem que ter a consciência tranquila perante Deus, a vida, o próximo e a nós mesmos, né? Está falando também que a gente tem que enfrentar com confiança tudo que aparecer pela frente, com otimismo, né? Entrega-te ao fervor do bem e expulsa da alma as artimanhas da inferioridade espiritual. Faze luz íntima e os receios infundados baterão em retirada. Porque quando a gente pensa que Deus está no comando, que a gente eleva o pensamento a Deus e a gente fala, não, eu não vou pensar nisso não, porque Deus está no comando, tudo passa, um dia tudo vai se resolver, tudo vai se acertar, a gente cria mais força dentro da gente. A responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações, enquanto o medo minimizará as tuas probabilidades de êxito. Olha que coisa interessante, a responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações. Então, se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que correr atrás de informações, de coisas para resolver aquela situação. Mas se eu fico com medo, o que acontece? Eu fico paralisada, eu vou me paralisando, não vou fazendo nada e cada vez menos. E aí é ruim para todo mundo, porque você vai ficando sempre no menos, no pior, no pouquinho. Jesus, culminando a tarefa de construir nos tíbios corações humanos a ventura e a paz,
assodado pelos famanazes da loucura em ambos os lados da vida, inocente e pulcro, não temeu nem se afligiu, ensinando como deve ser a atitude de todos nós, em relação ao que nos acontece e ao de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Graças a Deus e muito obrigado.